combina astrologia, genética e o próprio I Ching, que é uma ferramenta também oraculista de autoconhecimento muito antiga, né? O I Ching ele tem mais de 5.000 anos antes de Cristo. E ele acaba revelando como cada pessoa toma decisão, se comunica, bastante particularidades personalizadas de cada pessoa. Então, o HD, para mim, né, o desenho humano, é como um manual de instruções individual, e é uma ferramenta que nos convida à ação, e não a só contemplação que outras ferramentas de autoconhecimento acabam alimentando. Não é só contemplativa, para ficar pensando, e aquela coisa mais sutil. É uma ferramenta que nos propõe ação. Aí eu deixei aqui o link já na apresentação, depois eu vou mandar a apresentação para vocês, para cada um fazer o próprio mapa, ou também fazer de pessoas conhecidas, com responsabilidade, né, porque a gente está utilizando de informações de terceiros, ou dos próprios mentorados, quando vocês tiverem acesso às informações. Chaves para mentorar com mais alma. Identidade de quem eu sou. Então, algumas pessoas, dentro do desenho humano, elas foram feitas para prosperar em movimento, e outras de forma mais estável, mais harmônica, mais calma, mais paciente. Algumas pessoas têm energia para responder às demandas que vêm de fora até mim, mas algumas outras pessoas foram feitas para iniciar movimentos, por exemplo, os manifestadores. Anne, dá um exemplo, por exemplo, de pessoas que iniciam movimentos e impactam. Oppenheimer, o cara que trouxe a idealização da bomba atômica para o mundo. Ele é um manifestante puro, de tipo áurico, né? E aquela ideia que ele colocou no mundo até hoje impacta mesmo ele não estando aqui. Então, o movimento gerado pelos manifestadores, eles perpetuam para toda a humanidade e todas as pessoas respondem diante daquele estímulo que o manifestador coloca no mundo. Mais ou menos assim. As pessoas que gostam da Adele, ela também é manifestadora. Dentro do desenho humano, a gente tem esses subtipos: geradores, projetores, manifestadores e refletores. E a gente carrega como se fosse uma energia, todo mundo sabe que nós somos seres energéticos, então a gente carrega essa energia em volta, a gente tem troca energética com as pessoas. Então, o próprio dinheiro é advindo dessa troca energética, né? Eu forneço algo e a outra pessoa me retribui de alguma forma na forma de dinheiro, por exemplo, ou de outro recurso, de tempo. Vocês estão aqui trocando tempo comigo. Os geradores, eles abraçam, é aquela energia que aconchega, que abraça. Os projetores, eles conseguem enxergar eficiência nos processos e eficiência nos dons e talentos das pessoas. Então, eles conseguem olhar diretamente para você e falar: isso daqui pode ser melhorado, isso daqui pode ser mais eficiente. E os projetores são tidos dentro do desenho humano como os futuros líderes do planeta, justamente porque eles vão conseguir transformar as coisas que às vezes estão patinando em processos cada vez mais eficientes para a gente economizar energia, digamos assim. Os manifestadores é aqueles que iniciam o movimento, e esse iniciar ele pode ser de diversas formas. Iniciar através de um comportamento novo, através de uma ideia nova, através de um conceito novo, através de uma mudança coletiva muito grande, como foi no caso do Oppenheimer. E os refletores são barômetros. Quem é refletor, ele avalia e consegue sentir no próprio corpo a qualidade do ambiente. Os refletores, se você coloca um refletor num ambiente onde todo mundo está prosperando, ele vai prosperar. O refletor, se ele estiver num ambiente mais difícil, né, dito como tóxico ou mais complicado, com relações interhumanas e sociais mais difíceis de fechar aquela ressonância, ele também vai ressoar com isso. Então, o refletor é um barômetro. Você coloca ele em determinado lugar, ele vai te mostrar exatamente como é que é a qualidade, como se fosse qualidade do ar. E aí eu coloquei algumas informações gerais sobre os tipos áuricos, justamente porque eu vou entregar a apresentação para vocês. Mas aí eu coloquei um exemplo bem legal, por exemplo, do exemplo de empreendedor. Então, um empreendedor que é gerador ou gerador manifestante é aquele empreendedor que, se ele tentar criar as coisas do zero, um curso, um produto, um serviço, do zero, do nada, ele vai sentir mais dificuldade. É um tipo áurico que ele gosta a respeito da demanda. Ele sente aquilo que as pessoas precisam, ou a vida está pedindo dele, ou os ambientes estão pedindo dele, e ele diz sim
ou não para aquela demanda. Então, ele funciona a partir de respostas. E aí, uma pergunta-chave para você, para o mentor, que é gerador ou gerador manifestante, ou para os alunos. Você está tentando forçar algo ou está respondendo ao que a própria vida te mostra? Então, sabe aquelas sincronicidades? Você pensa numa coisa, você tem uma ideia, e daqui a pouco a vida te traz alguma coisa que se junta com aquela ideia, e uma pessoa, um contato que também tem a ver com aquela ideia, é sobre isso. Então, é a vida te trazendo as oportunidades, os ambientes, as próprias pessoas te trazendo essas informações, e você ditando sim ou não para elas. O manifestador, que é aquela energia pura, imagine um mentorado que tentava trabalhar em equipe. Os manifestadores são tipos áuricos que preferem ser mais independentes, são mais solitários, trabalham melhor, não necessariamente sozinhos, mas precisam de uma independência na tomada de decisão, nas escolhas e no movimento que faz. Então, ele vai mais sozinho, digamos assim. Então, essa pessoa trabalhando em equipe, ela pode se sentir sufocada, né? Criar um negócio mais solo, onde ele pode iniciar essas ideias sem tantos filtros, sem ter que ficar pedindo permissão ou seguindo muitas regras, essa potência floresce. Então, o próprio empreendedorismo é uma coisa alinhada com os manifestantes de tipo áurico, movimentos como a própria Salto e a Impact Hub também favorecem muito os manifestantes, porque são ambientes onde a criatividade dos manifestantes e esse negócio de você inovar em ideias e lançar uma coisa que nunca foi testada, que nunca foi colocada em prática, mas é uma ideia nova, proporciona isso para os manifestadores. A pergunta-chave para quem é manifestador ou os alunos é: você está se sentindo livre para iniciar algo do seu jeito ou está seguindo muitas regras ou está pedindo permissão para criar ou está pedindo permissão para iniciar? Aqui os projetores eles têm uma energia que é sobre reconhecimento. Então, por exemplo, uma mulher que tentava vender ativamente sem ser chamada e se sentia rejeitada. Os projetores são as pessoas que mais sentem rejeição depois dos manifestadores. Os manifestadores sentem rejeição por conta da ideia. A ideia é nova, ninguém testou, ninguém aplicou, e as caras feias acabam vindo. Então, as empresas rejeitam ideias, né? Ninguém testou, não sei se isso vai dar certo, não sei se isso vai dar dinheiro. Os manifestantes se sentem rejeitados por isso. E os projetores se sentem rejeitados porque ele tem uma facilidade em enxergar eficiência nos processos, porém, ele precisa ser convidado a aplicar aquele dom. Se ele emite uma opinião fora de hora ou no local que não é apropriado, um local que não vai reconhecer o dom e talento dele, ele é tido como arrogante ou intrometido, ou as pessoas vão fazer cara feia para ele. E aí essa cara feia, inclusive, nutre um pouquinho de amargura dentro do coração dessas pessoas. Por quê? Porque ele sabe como fazer melhor aquilo. Eu sei, eu tô vendo, vocês estão fazendo errado. Só que se ele não tem esse dom reconhecido, ele acaba entrando nesse lugar mais de sentimento de rejeição. Então, você está tentando ser ativo demais. Peraí que minha telinha aqui foi para o lugar. Ou esperando o reconhecimento dos ambientes corretos, das pessoas corretas ou das oportunidades corretas. Isso é você esperar um convite, não significa que você vai ficar sentado esperando lá o negócio cair do céu. Mas que enquanto você espera esse convite mais alinhado, a sua energia, você vai desenvolvendo, né? Estudos, enfim. E os refletores? Os refletores são as pessoas que precisam de pelo menos, a gente diz, 28 dias para tomar decisões importantes. Então, os refletores são as pessoas que sofrem com tomadas de decisão muito rápida, o que normalmente, às vezes, em ambientes como o empreendedorismo ou empresarial, não é possível. Mas, principalmente, decisões que afetam de forma longa a vida e a jornada do refletor. Então, tomar essas decisões e dormir em cima da decisão é o mais recomendado, né? Não aquela decisão rápida. Então, você está dando tempo para perceber o que é realmente seu? Eu atendi uma vez uma mulher, uma empreendedora, que era refletora, e ela tinha esse negócio de constantemente mudava de ideia.
e achava que a indecisão, no caso dela, era um problema. Na verdade, a indecisão, no caso dela, não era um problema. É porque ela não estava dando esse espaço para dormir em cima da decisão. Então, quando ela entendeu que eu precisava de mais tempo, que o modelo de trabalho dela precisava respeitar esse ciclo de tomada de decisão, aí as coisas começaram a andar. Aqui eu coloquei um resuminho para que vocês acompanhem, é o resumo do conteúdo que a gente passou por aqui. Aí, cada um desses tipos pode ter um tipo de estratégia, e a estratégia é o tipo de ação que a gente tem no mundo, né? Não existe fórmula única. A ação que funciona para um mentorado ou para você pode não funcionar para mim. E aí, se eu tentar pegar a sua e colocar na minha, eu posso me sabotar. Ou a gente aplicar tudo a mesma coisa para todo mundo. E aí eu coloquei a estratégia do gerador, que é aquela questão das perguntas, né? Do sim e no não. Esse sim e não é como, Anne, sabe a comida favorita? O teu corpo diz sim para a comida favorita. Agora, a comida que você não gosta, o teu corpo diz não. Agora, toda vez em que a gente usa o sim ou não da cabeça, às vezes a gente diz sim por medo. Por exemplo, às vezes eu aceito trabalhos ou empregos que não me pagam bem, que não me reconhecem, mas por medo de não conseguir pagar os boletos, às vezes a gente costuma a aceitar algumas oportunidades que não nos fazem bem ao longo prazo. Então, o gerador, às vezes, se sente insatisfeito e frustrado. Então, insatisfação e frustração é um sentimento bem evidente dos geradores ou geradores manifestadores. O projetor é aquela questão do convite. Então, quando as pessoas convidam essa pessoa, Anne, é um convite formal? É escrito? Não. Se eu estou olhando você, estou olhando a tua vitrine e gostei do teu produto, gostei do teu serviço, o fato de eu pedir para você quanto que custa o teu serviço já é um convite. Então, eu estou te convidando para me orientar. Eu quero fazer a venda, eu quero fazer a troca para que não fique aquela coisa formal, né? Ah, tô esperando convite. Então, quer dizer que agora vou ter que ficar esperando o convite da vida das pessoas? Não. As pessoas, os lugares, as dinâmicas vão te convidar, e se você disser sim para os locais corretos ou convites corretos, a tendência é de que você sinta sucesso, colha sucesso. O manifestador é aquele que inicia, mas para iniciar e não ter resistência nas ideias, precisa informar, não é pedir permissão. Manifestadores que pedem permissão para existir, permissão para ter ideias novas e colocar no mundo, é um manifestador que está assim, com o brilho dele apagado. Quando a gente vê que tem um manifestador pedindo permissão para existir ou colocar ideias no mundo, você precisa dar uma resgatada nele. Ele tem que informar. Estou indo para a direita, liga a seta para a direita. Estou indo para a esquerda, liga a seta para a esquerda. Bru, cuida o tempo aí, eu não estou olhando o relógio. Tá bom, tranquilo. A estratégia do refletor é aquela que eu já tinha falado a respeito do tempo. A gente considera tempo lunar, mas não precisa ser necessariamente 28 dias, pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Mas dormir em cima da decisão. O refletor escreve a decisão, por exemplo, no papel, coloca debaixo do travesseiro e dorme em cima dessa decisão para ver se o humor dele, as emoções, a força de vontade, a energia para ser colocada naquele projeto, que vai afetar a longo prazo a vida dele, faça sentido ou não. Como, por exemplo, a abertura de uma empresa ou uma faculdade de 5 anos, coisas que vão há muito tempo, tá? Não é decisões diárias, lava a louça ou não lava, não é sobre isso. É sobre decisões que realmente afetam a vida da pessoa. Negócios energéticos são aqueles que respeitam o modo como você se move no mundo. É uma das coisas que me moveu a aplicar o desenho humano dentro do empreendedorismo. Por quê? Porque tentaram me moldar em. Funciona para todo mundo? Funciona. Talvez funcione para 70%. Mas eu sou manifestadora, por exemplo, né? Apenas 9% do mundo é manifestador. Então, eu sou uma pequena porcentagem. Eu tentar me adequar a modelos normais, de negócios acabou me colocando numa zona de frustração, de rejeição, né? De não permissão para iniciar. Não, você não pode ter iniciativa. Não, eu posso, eu vou informando aquilo que eu quero promover de mudança na minha vida e na mudança da vida do coletivo, e eu apenas informo. Aqueles que gostam das minhas ideias ficam. Aqueles que não gostam muito da minha ideia, eu já informei que estou indo para a direita, então eles vão para a esquerda. E ninguém se tromba, ninguém precisa se bicar. O que energiza um mentorado pode drenar o outro.
Então, se a gente aplica uma coisa para um, pode não funcionar para outro. E a gente já observou isso na prática, mesmo que vocês não saibam de desenho humano. Mas por que que isso funciona para um, mas não funciona para o outro? Por isso, estratégia sem identidade vira sabotagem. Aí, lá naquele link que eu passei para vocês, que vocês podem gerar o mapa, vocês vão gerar um mapa parecido com esse daqui, esse bonequinho aqui bonitinho. E aí, cada lugarzinho desse mapa, cada quadradinho, cada triângulo, como se fosse uma cidade. Coloquei uma analogia aqui para vocês entenderem. Então, o número 1, lá em cima, é o lugar da Torre das Ideias, é como se fosse o nosso lugar de recepção de inspiração. É um lugar onde a gente recebe ideias. Vem do céu, vem do, não sei de onde que vocês acreditam que vem, mas tá vindo na nossa cabeça. Esse segundo centro é a biblioteca da mente, onde ficam os nossos conceitos, onde a gente acaba fortificando os nossos paradigmas, nossos dogmas, nossas crenças, aquilo que eu acredito. E a flexibilidade referente a deixar de acreditar ou acreditar mais ou menos. Aqui a garganta, o número 3, é isso daqui. A nossa comunicação, a nossa voz, a nossa expressão. Não sei se vocês já tiveram a experiência de pegar um mentorado que quase não fala. Se vocês deixarem, se a Bruna deixasse, eu ia ficar até amanhã aqui falando, palestrando. Porque 30 minutos ainda vai ser, né, apertadinho. Porque eu tenho esse centro aqui como superpoder. A Bruna, por exemplo, também tem esse centro aqui como superpoder. Então, a comunicação é sempre muito fluida, a pessoa tem uma voz própria, ela não, né? Agora, se essa pessoa, por exemplo, tem esse superpoder, mas por algum motivo não fala, é alguma questão de comunicação, às vezes um trauma, às vezes uma lembrança, alguma coisa não trabalhada que faz com que a pessoa não use todo esse potencial. O número 4 é o nosso senso de direção. Então, é o coração da cidade, onde mora a sua direção e seu amor, o amor puro, tá? O amor de humanidade, o amor que eu enxergo o outro como espelho, né? Que eu consigo ter aquele amor mais universal, não é o amor romântico. O ego, que é o número 5 aqui, é o banco da cidade, onde se negocia valor e vontade. Então, quem tem esse centro aqui pintadinho, colorido, é a pessoa que pode falar, assumo o compromisso e consigo cumprir. Quem nunca deu mentoria para o mentorado, que você estipulou lá a tarefa e falou, não, você tem que cumprir até tal dia. E aí a pessoa parece que se enrola e perde a vontade no meio do caminho, e parece que aquela promessa que ele fez lá no começo, que ele estava super empolgado, depois lá no final ele murchou por algum motivo. Então, a pessoa que não tem esse poder, ela não pode fazer promessas a longo prazo. Sabe aquele negócio da academia? De você prometer que você vai ir todo dia na academia, quando você vê, você está pagando academia sem ir. Talvez seja uma pessoa que não tenha o superpoder do centro do ego. O centro emocional, que é o nosso oceano interno, com marés emocionais, é onde a gente tem as nossas ondas emocionais, todo o nosso centro. Ele é conhecido como plexo solar também em outros sistemas, por exemplo, o sistema dos chakras lá, né? O nosso sacral, que é a nossa usina de energia vital. Geradores e geradores manifestantes possuem essa usina 100% do tempo. Refletores, manifestadores e projetores oscilam energeticamente. Então, a energia baixa e a energia volta. Então, não é consistente. Projetores, refletores e manifestadores, quando se cobram por performance da forma como que o mundo às vezes se coloca, às vezes a gente não consegue acompanhar por conta da oscilação da energia, tá? Centro raiz, uma estação de trem, onde tudo começa em pressão. A raiz, ela faz pressão para evolução, progresso da humanidade. É um lugar de estresse, mas é aquele estresse positivo, que move a gente para ambição, para conseguir mais, para melhorar áreas de vida, para ajudar o coletivo, para achar soluções de problemas. E o nosso baço, que é a torre de vigilância, e cuida, é uma intuição que cuida da nossa saúde corporal. Sabe quando você entra num lugar que você fala assim, esse lugar aqui não dá arrepio, mas você fala, o santo não bateu? É esse sentimento vem desse lugar aqui do nosso, tá? Aqui só uma informação a respeito desses lugares pintados, que é o lugar onde você filtra o mundo por eles de maneira estável. Então, se você, por exemplo, gera o mapa lá do mentorado e você vê esses centros pintados, ali naquele lugar ele tem energia consistente. Então, são pontos de superpoder
que você pode ajudar e aproveitar no negócio deles e também no seu próprio negócio. Aqui eu coloquei o superpoder de cada um. Então, por exemplo, eu tenho o centro da garganta, que aqui é o número 3, voz poderosa, capacidade de se expressar, influenciar e manifestar ideias com impacto, excelente para o marketing, vendas, ensino e liderança. Então, ensino principalmente, todas as minhas mentorias são com base e focadas no ensino. Eu tenho o centro G também definido, eu tenho clareza sobre quem eu sou, onde é que eu quero ir, o que que me motiva, eu inspiro confiança e autenticidade, uso o propósito e agora estou fazendo os cursos de storytelling, não porque necessariamente eu preciso, mas porque eu quero fortificar a característica. Então, tudo isso auxilia vocês a fortificar características que já são muito positivas nos mentorados, ao invés da gente, às vezes, seguir para um lugar muito cego e tentar forçar um caminho que não vai dar muito bom. Muito bom. Essa imagem aqui, antes que alguém me pergunte, mas Anne, o gráfico também tem partes em branco, tá bom? As partes em branco são lugares de condicionamento, a gente chama. São lugares onde a gente pode se auto-sabotar, tá? Então, eu coloquei aqui as flechinhas, as perguntas que normalmente podem ser respondidas. Por exemplo, eu tenho o ego, que é esse 65% aqui, ele é branco no meu gráfico. E eu passei boa parte da minha vida tentando provar o meu valor para as outras pessoas. Eu colocava lá a meta. Não, eu vou na academia todo dia. Eu ia, no começo eu ia. Mas chegava na metade, eu pagava a academia e não ia mais. Porque a minha força de vontade, ela sumia. Então, são lugares onde normalmente a gente se autoculpa, ou se autossabota, ou a gente se compara, e que quando você vê que são seus centros abertos e que você não tem aquela energia de forma consistente, traz um pouquinho de alívio para a alma, tá? Tanto para vocês mesmos quanto na lida com os alunos. Aqui eu coloquei as autoridades, elas estão bem explicatinhas, eu não vou passar por cada uma delas, mas quando a gente escuta a nossa autoridade, a nossa tomada de decisão, ela fica mais clara. Por exemplo, a minha é a autoridade emocional. Isso significa que se eu tomar uma decisão quando eu estou em período de euforia, tomei uma decisão quando eu estou muito alegre. Daqui 2 dias, a minha onda emocional parece que ela vai lá embaixo, parece que meu humor foi lá para baixo. Ela fala, vou falar que eu tenho, né, alguma coisa de humor, né, tomo um remédio, aconteceu alguma coisa, não. É uma onda emocional. Eu trabalho a minha autoridade, ela é uma onda emocional. Então, decisões tomadas com muita raiva, com muita tristeza, não dá bom. E decisões tomadas com muita euforia, com muita alegria, com muito ai, eba, também pode não dar bom, porque eu posso me comprometer aqui em cima, mas quando chegar numa estabilidade ou na descida da onda emocional, eu posso não estar com o mesmo ímpeto daquele momento. Então, por exemplo, quando a Bru me convidou, né, ali a respeito, eu já falei, tá, eu tô super contente, ou eu tô super triste, eu tô no ponto de neutralidade, digamos assim. Falei, ok, eu tô no ponto de neutralidade, eu consigo, daqui 1 mês, manter esse compromisso, tá bom? Vai ter a autoridade do baço, que é uma intuição mais rápida, aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham em mercado financeiro e acertam o time do negócio e dizem sim, né, para apertar o botão. É uma intuição do momento, que uma vez que passa, talvez você fala, putz, por exemplo, uma empreendedora intuitiva sempre sabia de cara que aquilo ia dar certo ou que ia dar errado. Ela sabia que estava na cara que ia dar errado. Mas como ela forçou racionalizar e não confiou naquele super sentido, depois lá na frente colhe frutos amargos, né? Então, ou se, putz, eu sabia que eu devia ter aceitado aquilo, nossa, eu teria feito muito dinheiro. Essa é a autoridade do baço. Vamos ter a autoridade do ego, que é a pessoa que adora realizar os próprios desejos. E tá tudo bem. É a pessoa competitiva e tá tudo bem. Tem pessoas que são competitivas, muito competitivas, e tem pessoas que não são competitivas. Então, aqui são empreendedores que diziam sim por obrigação. Ao começar a escutar o que realmente queria, criou um negócio mais leve e próspero. É aquela pessoa que diz sim para agradar, para provar que pode ser amado. É a pessoa que diz sim para provar o próprio valor, mas não porque veio algo de dentro, tá bom?
Autoridade do centro G é aquela pessoa que vive tentando se encaixar em estratégias, quando entendeu que suas decisões precisam ter direção e sentido própria dela, tudo fez mais sentido. Por exemplo, eu não tenho autoridade do centro G, mas eu tenho o centro G aqui pintadinho no meu gráfico. Então, se eu sei a minha direção, se eu sei a minha estratégia, se eu sinto para onde que eu estou indo, quando chega alguém ou algo que às vezes quer mudar essa direção, eu me sinto incomodada, porque eu já sei que eu já tenho isso definido, superpoder. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei exatamente o que eu quero e para onde que eu estou indo. Nem todo mundo tem isso muito claro, né? Tem que levar em consideração. Se você tem o centro aqui branquinho, faz parte daquelas perguntas que eu coloquei lá e vale a pena dar uma olhada. Geradores e geradores manifestantes, que são 70% do nosso mundo. São as pessoas que têm que dizer sim, como diz sim para a comida mais favorita. Pensa na tua comida favorita. Alguém ofereceu o teu prato da comida favorita. Você não precisa falar sim, eu quero. Parece que teu corpo faz. Delícia. Agora, a comida que você não gosta e alguém te oferece, esse e esse ele é corporal. E isso funciona para outros tipos de decisão. Se, por exemplo, eu chego com uma ideia de negócio, eu ofereço para a Bruna. Falo, Bruna, ó, tá aqui a ideia de negócio, tá? E o corpo dela faz. Esse é um sinal claro. Agora, se por algum motivo ela usar a cabeça dela e falar, não, vou racionalizar, não, isso daqui pode dar certo, né? Eu vou dizer sim. E ela diz sim a longo prazo. E depois desse longo prazo já começa a dar insatisfação nela, sinal de que ela usou a cabeça para dizer sim, e não o corpo como se fosse para a comida favorita. Então, o nosso corpo, ele sempre vai saber o que que é bom, o que que é ruim para a gente, mas às vezes a gente suprime, acho que suprime a palavra, oprime aquela intuição, aquele sentimento de que, tá, beleza, eu vou ficar aqui porque ganha mais, vou ficar aqui porque talvez dê mais dinheiro, ou mais negócio. Isso serve pra gente, quanto para os nossos mentorados. Autoridade lunar, pode Cinco falar. minutos. Não, só Tá, para avisar que deu 7h40, mas tá, pode mais 5 minutinhos, tá? Tipo, tranquilo. tá. Autoridade lunar, que é aquilo que eu falei da pessoa que precisa esperar um tempo maior para tomar as decisões. Você é como um instrumento único com cordas afinadas por centros, portões, canais e variáveis. Quando vocês olharem lá o mapa, se porventura vocês fizerem o mapa de vocês, vocês vão ver que é muita informação. Por isso que eu não trouxe tudo aqui, senão a gente fica até 3 dias aqui falando. A sinfonia da sua vida começa a soar quando você vive a sua estratégia e respeita a sua própria autoridade, quando você começa a olhar para o teu interior. Como aplicar mesmo sem saber o mapa? Anne, meu Deus, daí eu vou fazer um mapa de cada mentorado, né? Não sei nem o meu, nunca estudei o meu. Ok, calma. Use boas perguntas para despertar a clareza. Então, dentro desse material tá cheio de perguntas assim específicas que vocês podem usar nas sessões com os mentorados, que meio que ajudam vocês a sentirem, poxa, essa pessoa tem energia consistente para manter esse projeto. Essa pessoa ela se sente mais indecisa, precisa de um tempo maior para tomar grandes decisões. Vocês vão conseguindo sentindo o tato ali com eles. Repare nos padrões comportamentais, reação, energia da pessoa, bloqueios emocionais. Muitos de nós conseguimos fazer essa observação durante as nossas mentorias, as nossas sessões, porque a gente vai conversando, a gente vai sentindo como é que está o clima ali. E cria espaço para o mentorado se escutar. Bom, desenho humano não precisa ser dominado para funcionar. O que eu fiz? Criei um PDF, depois vocês acessam a apresentação e clicam aqui nesse linkzinho, tá? O linkzinho aqui, vocês vão clicar, e tem uma listinha com algumas perguntas que vocês podem aplicar durante sessões e que não é específica do desenho humano. Tipo, o mentorado nem vai saber que é a respeito disso, mas vai auxiliar vocês a perceberem para onde que vocês vão, né? Depois vocês olham lá que ficou bem legal. Eu gostei. E como aplicar? Aqui eu gerei um mapa, né, de uma pessoa. Essa pessoa, ela é geradora manifestante, então quer dizer que ela tem energia consistente, ela tem uma direção definida, olha o quadradinho do meio, ela tem uma intuição daquilo que faz bem, aquilo que faz mal também para ela. O ego está definido, né? Esse quadradinho, esse círculo pequenininho aqui. Então quer dizer que tá tudo bem ser competitiva e ir atrás daquilo que realmente deseja. Tem uma comunicação forte, então pode trabalhar com marketing, pode trabalhar com
com vendas, pode ensinar, inclusive pode mentorar. As ideias aqui, a pessoa tem uma ideia e ela vai atrás daquilo ali que ela quer a respeito da ideia e do conceito que ela tem. Então, ela não oscila muito entre troca de ideias, troca de opiniões. A opinião bem formada e é uma usina de ideias, porque o centro da cabeça, ali, o triângulozinho de cima, está pintado. Coloquei alguns superpoderes aqui. Essa pessoa tem capacidade constante de gerar perguntas e ideias originais, inspira os outros com sua forma única de pensar. É uma pessoa que tem capacidade consistente de estruturar pensamentos, formar opiniões e se comunicar com lógica e profundidade. Tudo isso tem naquele site lá do começo que eu mostrei para vocês. Essas informações podem ser acessadas lá. Tem uma voz poderosa, capacidade de expressar, influenciar e manifestar ideias com impacto. Excelente para marketing, vendas, ensino e liderança. Essa pessoa antecipa eventos que podem trazer novas experiências para ela e também emoções positivas e automaticamente para o coletivo. É uma pessoa que se sente como uma líder pública nata e pode ter outros que seguem, né? Tem princípios morais claros e se esforça para defender esses valores espirituais. E isso daqui, gente, quando a gente percebe que o nosso negócio é uma extensão do nosso ser, você sabe que a pessoa vai tentar defender isso, inclusive nos próprios negócios, nas vendas, nas trocas profissionais. Uma pessoa que tem necessidade de encontrar um propósito na vida e está disposta a correr riscos para isso. É uma pessoa capaz de cuidar de outras pessoas, fornecer-lhes o apoio necessário e é capaz de ser uma boa organizadora e uma líder reconhecida dentro da equipe, tá? Esse mapa aqui é dessa pessoa. E aí, a Bruna já antecipou vocês sobre as salas temáticas. Eu coloquei aqui, inclusive, as perguntas. Não sei se a Bruna colocou em algum lugar as perguntinhas ali para cada sala temática. Acho que entreguei para ela. E o meu contato, tá aqui. Meu e-mail, meu website, meu telefone, se vocês quiserem entrar em contato. O YouTube, o grupo de avisos do WhatsApp que eu tenho, onde eu sempre posto informações e conceitos. Eu faço lives no TikTok, faço vídeo no YouTube, sempre atrelando o desenho humano, ou aplicação no contexto de vida individual, ou aplicando em negócios, na forma como eu também aplico ele diariamente, tá? E é isso, obrigada. Maravilhosa. Eu amei. Eu tô, assim, muito ansiosa para fazer o meu. Tá, Eu, você esse é viu o que meu, se você juro. colocar a data lá, é o seu. Eu Eu acertei, amei. eu acertei a sua data? Sim, é Então o é o seu. meu, então, gente. Tá É bom, tá bom. isso, tá? O meu mapa para vocês. Esse é o mapa da Bruna. Eu não sabia se ela ia ficar brava comigo ou não de colocar, daí eu não coloquei o nome. Então, Incrível. às vezes, é óbvio que ali precisa da data de nascimento. Depois ela vai querer saber como é que eu descobri tudo isso, mas tudo bem. É, Stalker, tô brincando. às vezes o mentorado consegue, né? Você passa ali, né? Obviamente com muito cuidado e responsabilidade dos dados. Você pede quando ele faz aniversário, que idade ele tem, e você consegue anotar só com a data de aniversário, você já consegue tirar muita informação. Obviamente, você não vai falar para ele, eu gerei um mapa seu e tal, você não vai explicar, mas você vai pegar essas informações que foram dadas ali para você e contextualizar na tua lida ali com as sessões, por exemplo, com o teu mentorado. E isso te auxilia um monte, porque você vai, por exemplo, se é um mentorado que não tem esse centro da garganta, que nem eu falei, como é que você vai tentar, às vezes, esforçar para que ele responda, ou fale, ou a exposição? Ele está falando, não gosto muito de me expor, eu não gosto de falar muito, eu não me dou bem no Instagram, eu não me dou bem com as redes sociais. Por quê? Porque às vezes ele não tem aquele centro da garganta definido, então você tem que ir por outro caminho. Então, a Uhum, divulgação dos serviços, a divulgação do trabalho dele vai ter que seguir por outro caminho, por exemplo, como é os bastidores, né? Às vezes a escrita, né? Às vezes a uhum. pintura ou outro tipo de marketing, certo? É uma ferramenta de autoconhecimento, né? Também que te ajuda
né, a você lidar com questões profissionais, inclusive, acho que, né, profissionais e pessoais. Nossa, muito incrível, muito completa, assim. Obrigada, Anne. Eu amei. Muito obrigada. Eu vou abrir Falou? as salas aqui. Ah, Vou mandar, gente. Ai, calma aí. Vou mandar ali no Whats o print que eu tirei, tá? Para você, no grupo da